Boa noite a todos. Bora conversar. Deixa eu clicar aqui para colocar a pergunta. Vamos lá. Oi, tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Marcela? Sejam bem-vindas. Que maravilha. Tentando aqui só fixar o comentário, que é uma coisa meio chatinha de fazer. Pera aí, vamos lá, fixando. Vamos lá. Pronto. Boa noite, gente. Mais uma vez, mais um Bora Conversar, que delícia. Deixa eu só tirar aqui, que agora eu me atrapalhei aqui. Pronto. Que delícia, mais um Bora Conversar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Ibsen, Vinícius, Tiara. Esse é mais um Bora Conversar. O Bora Conversar, para quem está chegando agora e tendo o primeiro acesso, é um projeto que nasceu há 2 anos aqui em Salvador e era ao vivo, né? Ao vivo, presencial. Com a questão da pandemia, nós levamos um tempo parados e voltamos ano passado no formato online, quase derrubava aqui. E vamos completar um ano nesse formato. Vocês estão me ouvindo bem? Queria que vocês me dessem um feedback, tá bom? Se vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes, como o microfone está aqui, às vezes não ouve direito, eu queria um retorno de vocês sobre o microfone. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Se não estiverem ouvindo bem, vocês falam, tá bom? As pessoas estão chegando aí aos poucos. Hoje nós vamos conversar sobre frustração. É um tema que foi escolhido por vocês desde o mês passado. Mês de janeiro nós mandamos aí algumas... obrigado, gente, pelo retorno. Mandamos uma solicitação para vocês sugerirem temas e esse é um dos temas. Obrigado, Tiara, obrigado, Ibsen, obrigado, Damaris, um beijo. O Erson, seja bem-vindo. E esses dois temas que nós estamos trabalhando esse mês, a mentira foi o tema da semana passada e hoje frustração, são temas que foram sugeridos por vocês. E nós continuamos a pedir que vocês, por favor, possam sugerir temas. Sugiram temas lá em inbox, sugiram temas nos nossos comentários, para que a gente possa cada vez mais conversar com vocês de acordo com os temas que vocês desejam. Próxima semana, nossa última live do mês, nós vamos encerrar a nossa live especial 7 Pecados Capitais. Nós estamos praticamente há 7 meses fazendo. Uma vez no mês, nós temos o Que Papo é Esse, que é um subproduto do Bora Conversar, digamos assim, com lives especiais. E nós encerramos essa conversa sobre 7 Pecados Capitais com o pecado da ira. A ira vai ser o último pecado. Próxima semana, 19h30, aqui teremos 2 convidadas. Uma coisa maravilhosa também que aconteceu foi o Instagram dar essa possibilidade de ter mais de um convidado. Isso é maravilhoso. Hoje nós vamos ter 2 convidadas. Semana passada nós, por um acaso, já estreamos isso. Deu certo. Testamos essa semana também por aqui. E vamos começar a trabalhar dessa forma, com mais de um convidado em algumas lives, tá bom? Como é o caso da de hoje. Inclusive, nós vamos começar a convidar vocês que estão aí nos assistindo para entrar na live ao vivo. Vai ser uma surpresa e isso aí é o hashtag SouBoraFã que nós vamos criar. Na verdade, já existe essa criação. Das pessoas, que é Luiz Fernando, que está chegando aí, que é uma das pessoas que criou essa hashtag, nós começamos a pensar sobre isso. Com essa possibilidade agora que o Instagram está nos dando, nós vamos sempre convidar vocês para entrar, faz uma pergunta, um comentário, depois sai. É importante essa interação com a gente, tá bom? Lembrando que aqui é para vocês conversarem. Então coloque seu comentário, coloque sua pergunta, coloque sua angústia e vamos conversar. É isso aí, hashtag SouBoraFã. Caio, Soraya, sejam bem-vindos. Bem, já falei muito, agora nós vamos chamar nossas convidadas. Deixa eu chamá-las. Vamos lá. O primeiro momento. Opa, agora já vai eu fazendo maluquice aqui, né? Aqui, convidar para participar.
Patrícia, boa noite. Lucélia, Jason, Mal, todos vocês sejam muito bem-vindos. Oi, Marcela, tudo bem? Noite, Seja tudo bem? bem-vinda. Graças a Deus. Obrigada pelo convite, Que Chico. bom ter você Prazer estar aqui. aqui. Que bom, que Muito bom, bom. Boa noite, pessoal. Muito bom. que Obrigada pelo bom, muito convite. Obrigada a feliz. vocês que vieram, que estão aqui conosco. Isso aí, Muito isso bom. aí. Eu chamei Paulinha, mas eu não sei se de repente. Ah, não, ela tá indo aqui. Está. Tá indo, porque às vezes eu acho que tem uma conexão meio lenta, né, com o Aham. Instagram. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Eu vou cancelar e enviar, convidar de novo, para ver se ela consegue entrar. Tô mandando o Manda o convite convite. novamente. Pronto. Isso. Acabei de mandar. Olá, Wendel, boa Boa noite. noite, Ó, tá dando Wendy. boa noite para Muito você. bem-vindo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá indo, Paulinha. Vê se você recebeu ou quer você cancele novamente e eu envio. São as cores do ao vivo, né? De internet, essas coisas acontecem, já está se acostumando com isso, né? Arte. A gente achava que isso antigamente era coisa de televisão, né? E agora se tornou Aham. uma coisa da gente, do dia a dia, dos nossos trabalhos, né? Nossas atividades, enfim. E faz parte das nossas frustrações. A gente programa de uma maneira, Opa! né? Exatamente, De bem repente as trazido. coisas não saem bem conforme foi Isso programado, né, aí. Como é que a Chico? gente lida com isso, né? É que a gente lida com isso, exatamente. Recebeu, mas travou. Peraí, vou cancelar. Vou convidar novamente, tá? Foi. Vê se vai receber aí agora. A cabeça tá meio cortada, mas vai ficar assim mesmo. É, Ele disse que recebeu, né, mas parece que travou. travou isso. Eu enviei novamente o convite. Vamos lá, gente. Daqui a pouco ela entra aí. Diz Tá aí, Paulinha, certo. se Vamos você tentando que tá certo. recebeu o convite, Paulinha? Ela disse que ok. Vamos ver. Tá. Que ótimo isso de poder ter até 4 pessoas numa live. É maravilhoso isso. Excelente, amei Maravilhoso. isso também. E a questão do tempo também, né? Antigamente você ficava ligado a uma hora, quando você estava, às vezes, chegando perto tinha que ser rápido porque a live caía. Agora Com você medo consegue, de né? caísse, né? Agora dá Regular para um pouco ensinar com mais mais. tranquilidade. Sim, Isso, sem aquela ansiedade. sim. Paulinha conseguiu? O espelho deve atualizar o aplicativo para participar. Foi a informação que apareceu aqui, Paulinha, para mim, que você tem que atualizar o aplicativo para participar. Vou tentar novamente. Foi a Tá informação que pedindo para você, apareceu aqui do próprio ela pediu para Instagram. você mandar novamente, Chico. Vou mandar novamente aqui. Ele está Isso. pedindo para atualizar o aplicativo. Vamos lá. Foi aí de novo. Bem, aqui a gente não vai se frustrar por isso, porque a gente vai falar de Não, frustração, a gente não vai se frustrar por isso não. vamos Outras coisas até pode administrando ser, nossa né? frustração, Exatamente. Mas né? se E frustrar vai por dar isso, a gente não vai certo. não. Já passamos E a por cada uma. persistência faz parte disso, né? Vamos Exato, é isso tentando aí. novamente. Até quando? Até dar, né? É isso aí, isso aí. Até dar certo. Gustavo colocou aqui, verdade, quando o papo começa, esquentava, acabava o tempo de transmissão, era frustrante. Nossa, e era terrível. Quantas vezes a gente Muito, terminava cortando, né? Aí cortava e ficava sim. feio. A despedida das pessoas, tal, enfim. Paulo... Ah, ela tá tentando mais uma vez. Fechado. Ele tá dizendo aqui para você atualizar o aplicativo dessas coisas, né? Não sei, se você quiser ir atualizando o aplicativo. É isso mesmo, ele acabou de dizer aqui, ó. Deve atualizar o aplicativo para entrar na live. Será que você não consegue atualizar, Paulinho, lá não sei se é Android ou se é iOS, mas ir lá na lojinha e atualizar, ver se você consegue ver se tem uma atualização? Pode ser? Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu só falar aqui com ela Tá ótimo. para atualizar o aplicativo. Aí tem essas coisas, né? Ah, e uma coisa que eu acho que o Instagram também poderia melhorar, aqui Instagram que está nos ouvindo, é fazermos live no computador também, né? Acho que é uma coisa que precisa também ser aberta. Isso Precisa, que hoje a gente só exatamente. consegue fazer no celular.
né? E no computador é mais confortável, querendo ou não, Sim, né? melhora muito, né? Com essa Isso. possibilidade. Bem, Acho que vamos Paulinha, chegar lá, Chico. eu também acho, já há um ano atrás não tinha, era até uma hora, há menos de um ano Sim, atrás não aceitava mais de dois convidados, sim, então em pouco tempo, devido à pandemia, o Instagram está aí atualizando uma série de questões, né? tem Então isso é bom. ampliando, tem ampliado muitas possibilidades, né? Isso. Bem, ela atualizou, ótimo, vou chamar. Vamos lá, o bom é isso, que atualiza rápido. Vamos lá, mais uma vez aqui. Foi. Enviou o convite. Bem-vindo, Reginaldo. Bem-vindo, Luciana, Carlos. Miriam, Olha oi! só, Tá deu vendo? certo! Achei que já começaria Nossa, frustrada. Não é, menina? Foi um teste. Foi um teste para ver o nível de frustração. Teste. Boa noite. acontece. Boa noite, bem-vinda, sócia. Que bom, Obrigada. meninas, que bom. Vou apresentar vocês para a gente começar quer dizer, dar sequência ao nosso papo, porque de qualquer forma a gente já começou esse papo de frustração. Sim, sim, Paula Franciele é psicóloga, psicoterapeuta, profissional, coach, empresária, ama cozinhar e ama também qualquer situação que envolve gente. Paulinha é uma querida, um prazer ter aqui. Fiquei muito feliz. Há muito tempo que a gente não se vê, nós estamos nos vendo aqui hoje, né? Então seja Saudade de bem-vinda. vocês. Obrigada, Conexão obrigada, Goiânia-Salvador, Chico. né? Demais. Como que eu tenho saudade desse Salvador, gente? Tanta gente linda participando aqui, mandando beijo. É Ai, que verdade, é saudade de verdade. vocês. Obrigada pelo convite, amigo. Que bom, obrigado por ter aceitado. E Marcela Oliveira, também psicóloga, psicoterapeuta, didata em psicodrama, apaixonada por pessoas, música e dança. Já sim. conhece Salvador, Marcela? Conheço Salvador, É faz maravilhoso. bastante tempo que não vou, mas conheço sim. Que bom, que bom. Então é bom, um lugar para dançar, Cidade né? Porque você gosta de maravilhosa, dançar, então é um lugar que tem muita música para né? dançar, né? Um axé, Ela ama tanto a Bahia que ela se e casou com um casei com um baiano. baiano. Ah, que maravilha. Então tá tudo em casa, tá tudo em casa. Perfeito, que Sim, bom, que bom. Meninas, depois eu vou querer que vocês falem um pouco sobre o espelho psique, tá bom? Ao final, falar um pouco aí desse trabalho de vocês, acho que é importante. Nós sim, começamos aqui a situação com essa dificuldade de conexão que faz parte desse mundo virtual, né? E esses são tipos de situações que às vezes causam frustrações. Prepara tudo bonitinho para dar certo e chega naquela hora e não acontece. Me fala aí, vendo a visão de vocês, o que seria frustração, né? O que levaria, por exemplo, a uma situação como essa? Desculpe, eu ficar frustrado e outra pessoa não ficar frustrada, por exemplo. Queria ouvir vocês nesse sentido. E vocês que estão aí, por favor, perguntas, comentários, questionamentos, para que a gente possa conversar com as meninas. Por favor, fiquem à vontade. É isso aí. Então, frustração, quem não, né? Todos nós, todos os dias, em todos os momentos, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Mas frustração é aquilo, é quando a gente tem expectativa em relação a algo e é saudável. A gente precisa ter expectativa, a gente precisa ter motivos para viver, né? Daí vem a motivação. Então, quem não alinha expectativas, quem não tem expectativas, não corre o risco de se frustrar. E quem não se frustra, não evolui, não muda o rumo, não cresce. Nós, seres humanos, assim, a nossa espécie humana, ela só evoluiu graças às frustrações, né? Se a gente for pensar, a gente é uma espécie muito frágil, né? Nós somos animais que não têm pelo, que não têm tanta musculatura, assim. Então, o homem da caverna, para sobreviver, ele precisava de quê? Ele precisava ser frustrado para ele evoluir essa massa encefálica e entender que ele pode crescer, que ele pode sobreviver, e é onde nós chegamos, né? O topo aí da nossa espécie é o topo, porque não pela nossa força física, mas graças às habilidades que a gente foi criando, às ressignificações das nossas frustrações, que nos trouxeram onde a gente está. E é assim para todas as coisas, né? A gente precisa se frustrar, a gente precisa ter expectativas em relação à vida, em relação a tudo. Interessante. eu Marcela? costumo,
Eu costumo pensar a frustração, é bem nisso que a Paula acabou de dizer, né? Eu costumo pensar não só a frustração, mas a vida, né? Como se fosse o curso de um rio, né? Eu falo que assim, nós somos a água desse rio. Eu sou do interior, então a gente tem sempre os riozinhos, né? E Sim. eu costumo pensar a frustração dessa maneira também. Pensando a vida dessa forma, do rio, nós somos a água, e eu falo que nós estamos caminhando para o grande mar, para o grande azul, para o grande céu, né? É o nosso destino, para onde nós estamos indo. E quando eu penso a frustração, eu penso no nosso objetivo. Só há frustração porque há desejo, né? Há desejo, há vontade de chegar em algo. E aí, como é que eu imagino? Nós somos, então, essa água, estamos nesse curso, indo na direção do nosso objetivo. O que é a frustração? Tem as nossas frustrações internas, né, as motivações internas e também as externas. Como é que eu penso a frustração? Nós estamos indo na direção do nosso objetivo. De repente, cai uma árvore, chega uma pandemia, né? Isso é um fator externo que não estava previsto acontecer no decorrer do nosso curso. E aí, a água precisa achar um novo caminho para continuar o seu curso. Né? Ela vai precisar se reinventar, enfrentar o obstáculo que apareceu para chegar no objetivo, para continuar o seu caminho. E você perguntou, Chico, por que algumas pessoas conseguem, enfrentam melhor, né, e outras com mais dificuldade? Eu falo que isso vai depender, inclusive, de vários fatores internos nossos, né, porque de vez em quando a gente encontra, né, Paula, aqui no consultório, sobretudo, a gente encontra pessoas que são água parada, né, que é aquela pessoa que não enfrenta o obstáculo, que caiu, a árvore se desespera, e agora? Acabou o mundo, acabou a vida, né? E tem aquelas pessoas, porque a vida nos convida a ir na direção dos nossos objetivos, dos nossos desejos, então essa pessoa vai buscar atalhos. E no rio, a gente consegue observar, diante das pedras, né, o movimento para ultrapassar esses obstáculos, as pedras que caíram, as folhas, as árvores, né, diante de uma tempestade. Eu vejo que nós estamos bem nesse meio, né? O Covid-19 é uma árvore imensa que caiu no nosso Verdade. rio. Uma Né? floresta. Uma floresta quase, né, Chico? Estávamos indo na direção do nosso objetivo e de repente chega. Então, a nossa capacidade, Paula falava sobre essa importância da frustração para nos ajudar a crescer. Então, quanto mais frustrada eu fui e aprendi a lidar com essa diversidade e enfrentei, mais recursos internos eu vou desenvolvendo para enfrentar os próximos obstáculos que vão aparecer, né, na nossa vida. Sempre teremos novos galhos caindo, novas pedras atravessando o nosso caminho. E quanto mais eu passo por estas frustrações, mais força, mais resiliência eu vou criando para os próximos que virão. Né? Por isso, Interessante. algumas pessoas enfrentam melhor, já passaram por muitas frustrações e conseguiram sair delas, e outras que frustraram-se pouco, acabam ficando ali sem saber o que fazer diante do obstáculo e não enfrentam com tanta maestria. Entendi. É interessante essa visão que vocês trazem, né? Que a frustração ela faz parte do processo e fez parte do desenvolvimento humano. E quando você traz essa metáfora aí do rio, bem interessante, me dá a sensação que há uma questão aí de musculatura emocional, ou seja, quanto mais eu passo por essas dificuldades, mais forte emocionalmente eu vou ficando. E eu pergunto a vocês duas, como exercer essa musculatura emocional em uma sociedade que nos exige, por exemplo, você tem que estar feliz, você tem que ser lindo, você tem que estar perfeito o tempo inteiro, e há uma exigência passada o tempo inteiro dessa forma como se deve ser, e, consequentemente, as pessoas se exigem isso, né? Quais os traquejos? Porque se a gente estivesse falando de musculatura física, você pode fazer crossfit, você pode dançar, você pode fazer faculdade. E a musculatura emocional? O que vocês enxergam como possibilidades para aumentar essa musculatura emocional?
Eu ainda estava lendo aquele best-seller Inteligência Emocional, Sim. de Daniel Goleman, e ele falava justamente sobre isso, que é um fracasso a gente pensar que a gente vai conseguir controlar as variáveis, inclusive as nossas emoções. Mas a gente consegue gestionar, fazer gestão sobre essas emoções se a gente se esforçar e fazer esse exercício da musculatura emocional para passar a se entender. Então, como é que eu faço isso? Você começa a se perceber, a se analisar por que você está se sentindo frustrado. Faça uma reflexão. Nos momentos em que me senti frustrado, que tipo de ação, que tipo de acontecimento estava alinhado a essa minha frustração? Que sentimento que me causou? Existem alguns sentimentos, que eu até relacionei alguns aqui para vocês entenderem, fruto das nossas experiências, né, em Sim. terapia, que normalmente direcionam para um sentimento de frustração. Por exemplo, tédio. Né? O tédio, o próprio nome diz, né? Você precisa fazer, se movimentar para alguma coisa, exercitar o cognitivo, para não ficar em tédio. Tédio pode gerar frustração. Outro sentimento, medo. Né? Medo, se sentir ameaçado por algo. Por exemplo, essa floresta, né? Não foi uma árvore a pandemia, mas isso que está acontecendo com a gente se sente ameaçado a todo tempo. Verdade. E a gente percebe que as pessoas estão muito mais sensíveis ultimamente, inclusive, né? A outra coisa é a inadequação. Por exemplo, você está há muito tempo trabalhando numa profissão, né, num trabalho, exercendo essa atividade, e de repente você começa a se sentir frustrado e nada mudou, mas você começa a se sentir inadequado. É algo provando, falando para você que, olha, muda o curso da sua vida, altera alguma coisa, que algo já não faz tanto sentido mais para você. Outros sentimentos, que aí eu vou falando, todo mundo que está participando com a gente pode começar a fazer esse exercício da musculatura emocional e começar a entender em que momentos você se sente frustrado, né? A raiva, o medo, a tristeza, a solidão. Eu encontro muita gente com uma condição, tem muita gente que gosta de ficar sozinho. E tem muita gente, por uma questão de valores, que tem, de forma bem enraizado na sua vida, que em determinada idade eu já tinha que estar com um companheiro, com uma companheira, eu tinha que estar formando uma família. E social. Aí, não é? E aí se frustra, e aí tem a cobrança social. Então você precisa começar, primeira coisa, a se analisar, a se identificar, a fazer inclusive um diário que ajuda. Em tal dia eu me senti muito frustrado. O que aconteceu nesse dia? Que tipo de associação que eu posso fazer? E a partir do momento que você vai fazer nesse exercício, você passa a se conhecer mais. Esse é o primeiro passo. O lidar com a frustração vem depois disso. Aí a gente vai falando mais pra frente. Legal. Antes de Marcela continuar, isso me deu a ideia de que, por exemplo, quando você vai fazer, a gente vai fazer um exercício físico, vai numa academia, alguma coisa, tem aquela parte, agora eu esqueci o nome, que anamnese, faz anamnese, entrevista a gente, né, faz os exames, é meio anamnese mesmo, né? Eles fazem uma entrevista com a gente, mede, vê o peso, às vezes você tem que fazer algum exercício, algum exame, né, para ver se a sua questão cardíaca e tal. Me parece que esse primeiro momento de identificar o sentimento é como se fosse isso, né? Sim. É esse momento de entender qual o grau de peso emocional que você vai poder pegar para desenvolver. Me pareceu isso, né? É um diagnóstico, autodiagnóstico. E quem tiver dificuldade para fazer isso sozinho, tem os profissionais que conseguem te auxiliar através de técnicas a se perceber o porquê que me sinto tão frustrado hoje. Esse é o diagnóstico. Perfeito. Marcela. Eu acho excelente essa comparação que você trouxe, porque eu até já vi que tem pacientes, né, que entraram, que estão aqui na live, e quem é paciente sabe, né, eu já falei isso várias vezes, por isso que ninguém precisa se identificar, né, mas uma pergunta que eu sempre faço, né, é onde estão as nossas emoções? Isso que a Paula falava agora, né, de identificar a emoção, e você trouxe uma analogia fantástica, porque as nossas emoções estão nos nossos músculos, né?
Então, as nossas emoções estão nos músculos, por isso uma excelente analogia, né? Quando você traz como treinar. Da mesma maneira que a gente, né? Como é que a gente fica forte lá na academia? Treinando o músculo. Então, eu falava do passar, do enfrentar essas situações que a gente vai se fortalecendo. E você perguntou, Chico, que eu acho fantástico também trazer essa reflexão de como fazer esse treino, né? Porque a gente entende, inclusive, que frustração é algo negativo, né? É ruim. Sim. Porque nós temos uma sociedade, como você bem trouxe, que o tempo todo gera em nós uma expectativa do felizes para sempre. Então eu me caso para ser muito feliz, e as coisas, né? Os príncipes também são sapos, né? Na vida real as coisas não são conforme as nossas expectativas. E também eu falo que sempre uma forma da gente exercitar muito isso é pensar que nós não viemos a esse mundo para atender a expectativa de ninguém, né? As nossas próprias expectativas, porque isso é até o jargão, né? Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, se a gente entra nessa expectativa social de que eu tenho que casar, tenho que ter filhos, tenho que ter... a Paula falava sobre isso, né? Aos 30 anos eu já tenho que ter sucesso profissional, né? Então, todas essas expectativas sociais que a gente vai internalizando acaba sendo muito tóxicos para nós, né? Então, um passo muito importante é identificar também quais são as minhas expectativas, os meus objetivos e quais são os dos outros, quais são os sociais, né? Esse autoconhecimento que a Paula falava, que eu acho super importante, e a psicoterapia é um excelente recurso para isso, para que eu consiga, neste treino, perceber aquilo que é meu, aquilo que é do outro, para que eu consiga, se eu conseguir atender as minhas expectativas, já vai estar de bom tamanho, né? Agora, lembrar que eu sou só uma humana, que nós não vamos conseguir atender as expectativas que os outros têm sobre nós, né? Tem um livro, eu até deixei ele aqui do lado, que é uma fábula, que eu acho fantástica, que eu recomendo demais, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, né? E nesse livro tem uma parte que ele fala sobre a frustração que eu acho muito gostoso, né, de ler. E aí o cavaleiro, ele tem uma armadura, todos nós, né? Quem de nós não tem as nossas armaduras? E o cavaleiro tem uma armadura de ferro, e a esposa dá um checkmate, porque ele não está mais se relacionando em casa, ele está protegido nessa armadura, e ele se vê obrigado a buscar ajuda, né? A buscar, na verdade, ele faz todo um caminho de autoconhecimento para se encontrar, e ele encontra como companheiros de viagem uma pomba e um esquilo. E aí, determinada altura, quando ele vai entrar no castelo do silêncio, nesse profundo dentro de nós, nesse universo, né, desconhecido que somos nós mesmos, ele começa a falar das suas frustrações. E ele conta uma experiência fantástica, que ele fala que ele estava no berço, olha quando começou a frustração dele, que era isso que você estava falando, da expectativa social. Aí ele fala assim, então eu estava deitado no berço achando que eu era um bebê lindo, né? Eu achava que eu fosse um bebê muito bonito. E chegou a governanta, olhou para mim e disse assim, nossa, esse bebê tem uma cara tão feia que só a mãe para amá-lo. E aí ele falou, eu fiquei tão frustrado por não ser um bebê bonito e também fiquei com tanta raiva da insensibilidade daquela governanta, né? A frustração, às vezes, ela vem acompanhada de uma raiva, né? Porque eu quero atender a expectativa do outro, de que eu tenho que ser bonito, não é assim? E aí... o esquilo olha para ele e fala assim, puxa, você podia não ter acreditado, né? Você já sabia que você era bonito, então por que você decidiu acreditar que você era feio, né? E aí ele fala, nossa, vocês animais são muito mais espertos do que nós humanos. E uma outra dica, né, que ele acaba trazendo uma dica para a frustração, quem traz é a pomba. Ela fala assim, olha, nós humanos, vocês humanos, tem muitas expectativas, nós animais só vivemos. O coelho, por exemplo, ele decide que amanhã ele vai brincar. E aí o ser humano, ele fica assim, amanhã se tiver sol,
Eu irei brincar. A gente Quando compra eu com comprar minha casa, eu me caso. quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver. Enquanto isso, você, né? Quando a Paula dizia, a gente encontra pessoas no consultório com 30 anos dizendo: puxa, eu estava esperando que quando eu tivesse 30 anos eu teria. Então, eu fico esperando as coisas acontecerem, né? Então, esse é um ótimo treino, viver um dia de cada vez. E não tentar atender as expectativas do mundo. Se a gente conseguir as nossas, já está de bom tamanho, né? Legal, isso Isso aí. aí. Eu vou ler alguns comentários aqui. Ibsen Sim. colocou: as frustrações amadurecem, servem como aprendizados. Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. Andréia, porque é engraçado os nomes no Instagram, né? Porque junto uma coisa com outra, você leva uns 2 minutos para ler qual é o nome da pessoa, né? Porque É tá muito Chuína. junto. Andréia Chuína Andréia essa. Chuína, ótimo. A vida é um momento de sobe e Bem-vinda, desce. Andréia. É isso aí. A vida é um momento de sobe e desce. Ela também fala: é preciso perceber os sentimentos. Jason faz uma pergunta aqui, já já eu coloco a pergunta. Tiara fala: são vários fatores que nos frustram, às vezes nem percebemos. É isso aí. Isso. E Milena, oi Milena, um beijo. Realmente é necessário respeitar o processo de sua vida e, de fato, muitas pessoas se frustram por não conquistar aquilo naquele momento, com aquela idade, tudo no tempo certo. É isso aí, o tempo. E aí, meninas, gente, continue participando. A pergunta que está aí é: qual a sua última frustração? Já já eu vou chamar um Bora Fã aqui para fazer uma pergunta ao vivo. Eu vou fazer essa Pode. pergunta aqui que Jason colocou. Até onde pode nos levar uma frustração mal resolvida? Vocês falaram aí dos 30 anos, né? Que às vezes as pessoas chegam lá no consultório dizendo: eu queria, e chega nos 30 e acontece isso. Eu li um livro, que agora eu não consigo me lembrar o nome, que ele fala sobre essa crise que a gente tem quando vai chegando nessa idade, entre 28 e 35 anos, tal, e que entra assim, numa crise do por que eu tô aqui, o que é que eu tô fazendo, e que dá uma certa frustração, porque você se conecta com aquilo de lá atrás que você queria atender as pessoas, enfim. Como é que que resolve, né? Até onde pode levar a gente uma frustração mal resolvida? Jason, meu irmão baiano, obrigada pela pergunta. Saudade de você. Então, Chico, tem pessoas que param na frustração, né? Se frustrou e aí vive o passado. E aí tem só 2 dias na nossa vida que não dá pra gente fazer nada, né? Que é no passado e no futuro. Então, aquela máxima, né, que todo psicoterapeuta fala: ressignifique o passado, transforme isso em energia. Beijo para você, gente. Para mudar o seu presente, para fazer diferente. Mas aí quando a gente pensa assim, não é tão fácil, né? Eu vivi, tô lá, tô frustrado, tô triste. Você precisa respeitar-se, porque eu acho que quando a gente fica se martirizando, se maltratando, se culpando por uma escolha errada, por algo que não deu certo, você vai ficar no passado. Você vai ficar preso na frustração. E a vida está continuando, e a proposta é justamente essa. Eu estou vendo agora, nessa pandemia, trazendo como exemplos, Sim. tamanho sofrimento. Assim, eu participo de alguns grupos no WhatsApp de empresários, e aí tem toda a frustração do momento da doença, tanta gente morrendo, tanta morte, e tem a frustração de tanta gente ficando desempregada, de tanta gente fechando seus negócios. E aí tem muita gente que transforma aquela frustração em ódio e sim, quer encontrar qualquer líder responsável pela sua frustração para quebrar a cara dele, para despejar aquele ódio. Qual o resultado disso? Né? O máximo que você vai conseguir é liberar para o mundo essa energia. Mas não, a proposta saudável seria você transformar uma energia da frustração em algo produtivo. Então eu tenho visto, por exemplo, essa semana, uma pessoa que me pediu ajuda para eu divulgá-la no Instagram, porque o restaurante
não está vendendo nada, está fechado há mais de 15 dias. Nossa. A família está passando necessidade, porque o negócio da família inteira, do pai, da mãe, do sogro, do marido, era o restaurante. Todos Entendi. trabalhavam no restaurante. E aí ela foi me pedir minha ajuda, porque ela começou a fabricar pão de queijo congelado. Começou a fabricar salgados congelados. E aí eu achei muito lindo e até, né, evidenciei a força deles de transformar a frustração em algo produtivo. E é justamente essa máxima. Se você se frustra, se para no passado, se para nesse acontecimento, você não evolui como ser humano. Então, a ideia é respira fundo, ressignifica e já muda o curso. Porque a frustração acontece para te dizer que você precisa se mexer, precisa se movimentar. Essa é a ideia que a gente precisa exercitar, buscando aí, Chico, de novo, o exercício, a musculatura emocional. Legal, legal. Marcela? Muito bom. Eu quero complementar, né? Eu acho que é fantástico isso que você trouxe, Paula. E obrigada, Jason, pela pergunta. Muito boa essa reflexão. Um grande abraço para você. Então, olha só, quando a gente fala, né, dessa frustração, eu acho que é bem importante a gente perceber, como eu dizia lá no início, que às vezes a gente encara sempre como algo negativo. Eu falo que todas as nossas experiências, até o ressignificar que a Paula trouxe, né, tem a ver com o meu olhar sobre as coisas que me acontecem. Então, quando você pergunta, Geis, até onde? Onde que pode me levar uma frustração? Então, a Paula dizia, se eu se eu me fixo na experiência ruim, se eu entendo que essa frustração é algo ruim, me vitimizo, puxa, ó céus, ó vida, ó dificuldade, porque eu não devia ter feito assim, e se chibata, né? Se culpabilizando, alimentando uma raiva de si mesmo, uma culpa por ter errado, por ter conduzido naquele momento aquela situação daquela forma, que eu falo que a gente sempre faz o melhor que a gente dá conta naquele momento. Então hoje, né, você com uma outra cabeça, você faria diferente, mas naquele momento foi a melhor resposta que você conseguiu. Então, se a pessoa não consegue se perdoar e fica nisso, para onde que leva essa frustração? Para o adoecimento. Não tem outro caminho. Né? Se a pessoa se fixa nessa culpa, olhando para essa frustração como algo ruim e se martirizando, ela vai adoecer com isso, impedir-se de crescer. Agora, se ela olha como algo que aconteceu e que foi ruim naquele momento, mas que a partir disso geram outras possibilidades, eu vou começar a ampliar as minhas possibilidades, eu começo a crescer com essa frustração. Eu aprendo com os meus erros. Então, para que lugar que eu vou? Para um outro lugar de crescimento. Eu vou evoluir enquanto pessoa, e aí entra de novo o exercício. Eu enfrentei o obstáculo, eu ultrapassei o limite, a barreira, né? E evoluir, porque eu continuo o curso na direção do meu objetivo. A pessoa que ficou na culpa, remoendo porque foi ruim, é a água parada, que vira aquela água podre que está ali empoçada, com cheiro ruim às vezes, né? A pessoa que chega, às vezes tão machucada, tão deprimida, tão angustiada, cheia de culpas, ela está ali parada, não evolui, né? Então, vai depender de onde olho, para onde olho, o que eu faço com essa frustração. Eu escolho sempre, né? A nossa vida, o tempo todo, exige de nós escolhas. Então, diante de uma frustração, eu preciso escolher. Eu vou parar diante dessa dificuldade, lamentar e me vitimizar, como disse Paula, vou achar alguém para jogar a culpa e ficar alimentando um ódio, ou eu vou buscar evoluir e aprender com isso, né? Quando a gente iniciou no aquecimento, Chico, você dizendo, né, sobre o Bora Conversar, que você dizia assim, puxa, antes da pandemia, esse programa, né, essa ideia, essa conversa, ela era ao vivo. E aí, imediatamente, eu pensei, olha, aquilo que virou frustração lá, puxa, e agora? O que vamos fazer com Bora Conversar? Não tem mais jeito de fazer ao vivo, trazer as pessoas aqui? Se
não houvesse essa frustração lá, Paula e eu que estamos aqui em Goiânia, será que estaríamos no Bora Conversar hoje? Né? Então, com essa evolução, com essa frustração que houve lá, foi possível reinventar o Bora Conversar e hoje estamos aqui, né, em cidades diferentes conversando. Evoluímos com a frustração. Né? Passando barreiras e fronteiras. Exatamente, literalmente. Você trouxe uma coisa bem interessante, porque quando nós completamos 1 ano de Bora Conversar, nós tivemos o maior público aqui, né, presencial, a ponto de lotar o café que a gente fazia e não ter mais vaga. Foi uma loucura. E aí estamos felicíssimos, né? Meu Deus, a coisa está crescendo, a gente agora vai, talvez, quem sabe, será que a gente não vai conseguir ficar até no café com menos de 1 mês? Isso foi em fevereiro, veio a questão da pandemia. Nós nos frustramos, literalmente. Eu fiquei muito arrasado e desisti do projeto. Imagina. Lá, portanto, não me lembro, acho que foi entre maio e junho, aí a gente, bora tentar a live, né? Bora ver no que é que dá. E hoje aconteceu isso aqui, que a gente conseguiu ter pessoas que a gente sempre queria ter e às vezes não conseguiria por causa dessa questão da fronteira. Sim. Então conseguimos, né, primeiro passar pela nossa frustração, reconhecer a frustração, entender que naquele momento não tinha jeito para entrar nesse novo formato e deixar ver o que vai acontecer, né? Experimentar. E estamos muito felizes com o resultado que está tendo. Bem colocado. Eu vou chamar aqui um Bora Fã, não sei se ele está aqui para fazer uma pergunta. Ele que, inclusive, foi o responsável em criar essa expressão Bora Fã. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, Luiz Fernando. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ele que criou essa expressão, né? Ele entrava nas lives e colocava hashtag Bora Fã. Luiz Fernando é um exemplo do Rio de Janeiro. Olha ele, tudo bem? Tá de máscara. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, É uma Luiz? honra estar aqui, tudo bem, Chico? É uma honra estar aqui participando do Bora ao Vivo. Eu que sou hashtag Bora Fã total. Muito obrigado O papo por tá criar. tão gostoso. Imagina, imagina. E aí a gente O papo queria ouvir tá tão você. gostoso. Seu comentário, desculpe, seu comentário. Se você tem alguma pergunta a fazer sobre frustração, enfim. Separei 2 perguntas aqui para as meninas. Tem muito a ver com o que vocês acabaram de falar sobre a questão de ressignificar, e aí, se você não conseguir ressignificar, adoecer. A pergunta é, a frustração, a primeira pergunta, né? A frustração, se não ressignificada, ela pode acabar acarretando numa possível depressão? Sim. A depressão, como a Marcela disse, ela vem associada a sentimentos, a emoções. E a emoção principal é de fracasso, né? E aí de vítima, de impossibilidade de reação. Então, quanto mais eu mergulho nesse sentimento de impossibilidade, né? De sou uma pessoa fracassada, menos eu fico com possibilidade de resgatar essa energia que existe em cada pessoa, de fazer diferente, de renovar. É claro que existem pessoas que são mais sensíveis e mais propensas a isso, né? Então, assim, tem gente que fala e faz aquele julgamento. Nossa, mas aconteceu só isso com essa pessoa? E ela ficou tão frustrada a ponto de ficar deprimida, e com a outra, ela perdeu a família, ela perdeu o emprego, e a pessoa está lá tentando. Existem características particulares que influenciam muito no modo como a pessoa vai reagir. Por isso eu digo, existem exercícios, existem técnicas para que você possa ressignificar, existe. Mas se você perceber limitações de fazer isso sozinho, você precisa procurar uma ajuda. Porque, muitas vezes, repetindo, tem muita coisa que está associada à característica da pessoa, que já é propensa, que já tem uma sensibilidade maior. E aí sim ela pode precisar de ajuda. E é uma doença, né? A depressão é uma doença, né, gente? Isso, era isso que eu ia dizer, né? Luiz, obrigada pela pergunta, é isso mesmo. A depressão, ela é uma doença e ela é, né, isso já tem, as pesquisas mostram isso, que tem que haver uma propensão genética, isso é convencionado entre nós, psicólogos, os psiquiatras, né? Que há uma propensão genética na depressão. Então, eu tenho fatores genéticos que estão ali, né? Às vezes eu vou ou não desenvolver. E aí eu me frustro. Então, tem um fator externo
que vai desencadear. Então, eu tenho uma propensão, se eu sou uma pessoa, quase impossível, né, não me frustrar. Mas se eu sou uma pessoa que aprendi a lidar desde muito cedo com as frustrações, a minha casa, todo mundo lida bem com isso, a minha mãe me ensinou, gente, quem ama frustra, tá? Quem está aqui que é mãe, frustrem seus filhos, isso é necessário para desenvolver resiliência. Então, a pessoa precisa passar, né? E aí, na depressão, o que acontece? Por que a pessoa deprime? Se ela não desenvolveu, se ela não tem essa habilidade, frente à situação de frustração, ela se fragiliza. E aí, na depressão, desencadeia o quadro de depressão, e na depressão a pessoa se culpa mais, ela enxerga com muito menos facilidade soluções para os problemas, né? Quando eu falava da adversidade que cai, nós vamos desenvolvendo nessa resiliência, que é essa capacidade de voltar ao meu estado normal diante de uma adversidade, eu faço isso mais rapidamente. A pessoa que entrou num processo de depressão, ela se vitimiza, ela se culpa, ela enxerga poucas possibilidades, e aí agrava, né, o seu quadro de depressão, com certeza. Então, além de poder desencadear, pode agravar, né? Porque ela fica fragilizada, de fato, sim, né, com a situação. Exatamente. Então, a possibilidade de adoecimento é muito maior. Muito maior. Luiz, antes da sua pergunta, que acho que Marcela já respondeu, que é uma pergunta de Aderbal, ele colocou assim: vemos que famílias não permitem para muitos filhos o exercício da frustração. Para vocês, adolescentes e jovens precisam passar pelas frustrações, a dosagem de frustração. Marcela, parece que respondeu esse momento que ele disse assim: frustrem seus filhos. À vontade, em abundância. Frustrem em abundância. Quem ama precisa frustrar os filhos, não só né, as crianças, mas né, desde criança. Ele pergunta se na adolescência também, desde criança, na adolescência, porque o sim o tempo todo, né? De novo, a gente cria aquele universo de uma fantasia onde todos os meus desejos serão realizados. E, gente, mundo real, vida real, não é assim que as coisas acontecem, né? No nosso trabalho, nas nossas relações, as pessoas não vieram a esse mundo para atender as nossas necessidades o tempo todo. Então, quando adulto, se eu não passei por essa experiência, eu não fortaleci o meu músculo, que era aquilo que a gente falava. Se eu começo desde pequeno, né? Ensinando para o meu filho que ele não vai ter tudo que ele quer na hora que ele quer, né? Então, desde um brinquedo que ele me pede, né? Aqui em casa, eu falo, quando alguém, né, das crianças me pede brinquedo, eu falo: é seu aniversário? Tem alguma ocasião especial? Por que você está merecendo um brinquedo hoje? Então, não, hoje não. E à medida que ele vai ouvindo, que ele vai entendendo, tem hora que é porque você até tem o dinheiro para dar, né? E isso é muito importante, essa reflexão. Obrigada por essa pergunta, porque, assim, você falava sobre isso, Chico, lá no começo, inclusive, né, quando você falava dessa expectativa social. E hoje, nós temos muito, né, o medo de não sermos amados pelos nossos filhos, não é assim? Então, eu tenho que ser, para ser uma mãe boa, eu preciso atender as necessidades do meu filho, eu tenho que atender as vontades dele. E aí, depois o mundo lá fora, o chefe não vai ser assim, né? As nossas políticas públicas não funcionam dessa forma, a sociedade tem uma forma de funcionamento que tem regras e elas são necessárias ser seguidas. Então, é necessário frustrar. Mãe boa, mãe que ama, pai que ama, frustra seus filhos. Isso é uma necessidade. É prova de amor, né? Porque fortalece o músculo, fortalece a resiliência. Parece ter um contrassenso, né? Vamos frustrar, minha gente. Vamos frustrar, minha gente. Frustrem. Deixa eu só fazer claro, por favor, um acréscimo desse processo, que eu acho extremamente importante, que eu sei que todo mundo que é aqui, o espectador do Bora, são pessoas de altíssimo nível, bem esclarecidos, mas eu acho que vale a pena, quando a gente for perpetuar isso, né? Frustre os seus filhos com acréscimo, amor. Porque eu peguei casos, né? Eu não vou falar aqui,
mas de pessoas hoje que sofrem um embotamento emocional, ou seja, não consegue chorar, não consegue se expressar, porque quando criança, ele não foi só frustrado de forma amorosa, com o propósito de educar, ele foi punido, severamente punido, por cada nota não alcançada, por cada deslize de comportamento que normalmente é natural numa criança. Então, sim, faça isso. Você precisa frustrar o seu filho, mas explique, comente o motivo, explique as consequências desse não, né? Do porquê você está dando não, as consequências dele fazer tal atitude. Frustração é educação e não punição. Apenas esse acréscimo. Muito bom. Legal, bom. Luiz, você tem mais uma pergunta, né? Tenho mais uma pergunta que já foi respondida porque o papo tá tão gostoso que as meninas já responderam. Que é justamente se há estudos que indicam que quanto mais maduro você é, mais frustrado você acaba sendo, né? Se tem alguma relação com idade, por exemplo. Com idade, não, mas com maturidade, sim, né? Porque às vezes a gente tem adultos, idosos, inclusive extremamente imaturos, né? Que não lidam bem com as frustrações. Mas sim, a maturidade é aquilo que a gente dizia no início. A frustração gera crescimento, né? Porque me ajuda a evoluir enquanto pessoa, a sair daquele lugar onde eu estava. Porque na frustração é exatamente isso. Eu estava com uma expectativa, achei que fosse ser assim. E no psicodrama a gente usa muito o dar a resposta nova. Né? E o que é dar a resposta nova e ser espontâneo? É essa minha habilidade, diante dos revés da vida, diante das frustrações da vida, eu conseguir, diante da mesma situação, dar uma resposta diferente, dar uma resposta nova. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu amadureço. Porque eu vou evoluindo, né? Eu vou me desenvolvendo enquanto pessoa. Então, não necessariamente da idade, viu, Luiz? Né? Como eu estava dizendo, porque às vezes a pessoa, né, hoje a gente tem tido cada vez mais, as pessoas às vezes ficam mais tempo na casa dos pais, tem essa superproteção, né? Que eu não posso deixar o meu filho enfrentar a vida muito cedo, então fica aqui, né? E eu vou protegendo. E nós temos pessoas chegando à idade adulta, que ainda não passaram por muitas frustrações, então não tem tanta habilidade de dar essa resposta nova, portanto, não amadureceram tanto assim. Então eu vejo uma relação diretamente proporcional com a maturidade, sim. A capacidade de inverter papéis, né, de me colocar no lugar do outro, porque, como eu estava dizendo, as pessoas não estão nesse mundo só para atender as minhas expectativas. Então, quando eu consigo me colocar no lugar daquele outro que está ali, eu vou amadurecendo. Quando eu busco novas saídas, novas respostas, eu também evoluo, amadureço enquanto pessoa. Legal. Luiz Fernando, brigadíssimo pelas perguntas, pela participação. Vamos patentear o Sou Bora Fã, tá bom? Vamos nessa. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Meninas, parabéns pela participação. Assim, tá irresistível essa palestra. Muito gostoso, essa participação de vocês a gente com certeza vai rever. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Meninas, tem muitos elogios aqui. O pessoal falando que está muito gostoso o papo, que está muito bom de escutar o papo. E eu vou chamar mais uma pessoa para fazer uma pergunta aqui. Não sei se ele está aqui. E sem que eu quero fazer uma pergunta para ele, depois quero fazer para vocês também a mesma pergunta. Aqui, deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Assim. Já está quase se aproximando, é possível, tem que estar tão gostoso que já está quase se aproximando do final. Que loucura. Ibsen, tudo bem? Oi, Chico, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Que bom. Olá, boa noite, Paula, Marciela, boa noite. Me sinto honrado aí, eu sou um fã aí do Bora Fã, né? Do Bora Conversar. Temos aí a outra hashtag fã ali, tá né? bem aí. Giovana já veio aqui participar, minha filha aqui de 6 anos. Oi, Giovana. Vida, Giovana.
Aí ela já veio participar, viu eu falando aqui, e é uma honra, um prazer estar aqui participando ao vivo aí. Sou um espectador assíduo, né? Sempre falo com o Maurício, Chico, Jason, parabéns. Né? E eu fico sempre curioso, sempre falo com o Maurício, brinco com ele e falo assim, como é que vocês conseguem tantos convidados de excelência? Já fico curioso com os convidados do... Aí eu fico brincando com o Maurício porque realmente é incrível as pessoas que são convidadas para fazer esse bate-papo, né? No Bora Conversar. E aí eu já fico na expectativa do próximo, fico assim, é impressionante, né? Que todo o tema existe assim, os convidados são incríveis, né? Então, assim, vocês duas também já estão nesse grupo, né? E aí eu fico, Maurício, como é que... Quem é que consegue, quem é a pessoa que vai lá e convida, né, que traz, mas é espetacular. Parabéns, Chico, parabéns a todos. Obrigado pelo retorno. E você? Antes de você, eu imagino que você deve ter alguma pergunta, eu quero fazer um comentário. Tenho, sim. Você é muito torcedor do Bahia, né? E eu me lembro, eu não sou muito de entender tanto assim, mas eu sei que em um determinado momento da história do Bahia, ele caiu a divisão e foi uma tragédia, assim, um sofrimento. Isso tem até um documentário, né, sobre o Bahia. E eu vejo que o futebol, como é um movimento grande, assim, que envolve muita gente, ele causa um pouco de frustração muitas vezes. E me lembrou também, em 2014, Alemanha e Brasil. Eu me lembro que eu estava chegando em casa e eu ouvi uma criança dizendo assim, meu pai, o Brasil vai perder. Ele chorava, a rua estava super vazia, estava chegando andando, entrando na minha rua e a criança chorava, o Brasil vai perder, o Brasil. Imaginei o tamanho da decepção, frustração dessa criança. Você já se frustrou com o seu time? Como é que você trabalhou essa frustração? Na verdade, sim, muito. Na verdade, eu não acho pouco, não. Eu acho que independente do time, Chico, eu acho que a frustração é uma coisa que caminha junto com o futebol, principalmente, que envolve muita emoção. Então, assim, na verdade, já me frustrei bastante com o meu clube. Eu acho que, assim, todo torcedor, porque envolve muita expectativa, né? Então, assim, cada torcedor, se o cara torce pro Flamengo, ele tem uma expectativa de ganhar o Mundial. Se o cara torce pro Bahia, como eu, ele tem uma expectativa de fazer uma boa campanha no Brasileiro. Então, assim, com o tempo, acho que com amadurecimento, eu sou apaixonado pelo Bahia. E Chico fez essa pergunta porque ele sabe. Eu sou apaixonado por futebol. E eu acho que tanto o futebol como o esporte é um ambiente que tem isso muito forte, as frustrações, né? E nem todo mundo, eu acredito que lidar com naturalidade com isso. Eu tenho a frustração, que é aquela frustração daquele jogo momentâneo, ou uma frustração maior, que é do campeonato, por exemplo. Mas eu acredito que nem tem, assim, é uma coisa como é muito emocional e muito passional. As pessoas, cada um tem uma frustração em um grau diferente, outros através da raiva, né, extrapolam aquilo através da raiva, outros já tem uma ponderação maior, já entendem melhor que o futebol é uma coisa bastante que foge da coisa exata, né? Então assim, eu lido com a frustração em relacionado mais a esse aspecto. Eu sempre levo para o lado, quando eu estou frustrado com o meu Bahia, que o futebol é uma coisa que é um dos esportes mais imprevisíveis, né? De todos os esportes que tem. Outros também acontecem as zebras e tudo, mas o futebol é um dos mais imprevisíveis, então eu vejo mais com naturalidade. Então, assim, para lidar com a frustração, eu sei que hoje eu estou frustrado, mas depois tem aquela alegria imensa quando o Bahia ganha. Então, assim, tem jogos que é aquela alegria, a confraternização, porque extrapola a questão do futebol, né? Tem toda a questão de amizade. Maurício, que é muito meu amigo, está aí acompanhando. A gente sabe disso, a gente tem um grupo que se reúne, que são amigos de infância, então envolve muito, eu olho muito por esse lado. Então meu pai me levou pequeno para o estádio, eu fui acompanhando, e aí eu cresci, amadureci e vi que o futebol, além do resultado, vai muito além do resultado, envolve uma coisa maior. Você está ali com seu pai um domingo à tarde no estádio, com seus amigos, então toda aquela preparação, pegar o carro, o metrô, bandeira, então assim, eu vejo muito com isso, então assim, acabo me frustrando menos quando os resultados positivos não vêm. Legal. Acho que até me alonguei muito, não sei, mas... Tem problema. Deu para responder, foi legal, deu para responder. Deu sim. Quero aproveitar e mandar um abraço para Michel. E Paula e Marciela, é por aí mesmo? A questão do futebol, tá certo, assim, a minha linha? E você tem alternativas de sucesso, né? Mesmo no fracasso. Muito bom.
Ibsen, é exatamente isso, né? Principalmente no futebol, a gente falava sobre isso, as expectativas que a gente tem, que às vezes são muito altas, e principalmente quando a gente tem ídolos, né? E no esporte, a gente cria essa expectativa de que eles estão ali para atender ao meu placar. E quando a gente se humaniza, quando a gente lembra que nós não ganhamos sempre, que a gente não acerta sempre, que tem dias bons e ruins, por isso que a sua estratégia é ótima, né? Que você fala assim, então, perdeu hoje, mas nós vamos ganhar, e o dia que ganhar, vamos fazer muita festa, porque a gente não ganha todo dia, vão ter outros jogos, né? Esse não é o último. Muito Isso bom, aí. excelente estratégia, isso aí. Ibsen, antes de você fazer a pergunta, eu queria mandar um abraço para Michel, que mandou também um abraço para você, Paulinha. Abraço, meu amigo. Saudade de você. Felicidades para você, meu querido. Ibsen, eu vou pedir para você fazer sua pergunta, pedir para as meninas serem um pouco sucintas na resposta, já que nós estamos nos aproximando do nosso momento final. O que você tem para perguntar? Como já está no final, e vocês já falaram um pouco dessa questão da criança, a minha pergunta era relacionada com minha profissão, né? Eu sou professor de educação física e trabalho com crianças carentes dos 6 aos 11 anos. Na verdade, são duas perguntas, eu vou colocar tudo em um, apesar de ser diferente. Então, assim, eu trabalho com crianças dos 6 aos 11, vocês já começaram a falar em relação a isso. Mas aí tem a questão da frustração social que eu carrego, assim, as crianças que vêm para mim são crianças que têm suas histórias de vida já, né, essas frustrações. E aí, o que é que acontece? A minha aula, por ser mais lúdica e trabalhar com o Fundamental 1, dos 6 aos 11, as expectativas são gigantes, né? Na educação física. Eles são apaixonados e eu tenho muito jeito com criança, então isso acaba fazendo com que as expectativas sejam grandes. E eu acabo lidando com muito... eu queria ouvir de vocês, assim, eu lido muito com essa frustração. Eu pego o gancho, assim, para colocar que a vida é assim e tal, mas tem esse contexto deles, né? Da onde eles vêm. Então, assim, eu acabo lidando assim, fico com medo de marcar para o resto da vida ali a criança, eles têm uma expectativa muito grande, então, assim, ali numa brincadeira, num jogo, numa disputa, qualquer coisa, às vezes o estopim é muito, né, a linha é muito tênue, assim, para a pessoa ter essa frustração, assim, a criança ter essa frustração, e aí eu tento trabalhar, mas era a minha pergunta. E a outra, assim, deixa eu emendar, porque está com um tempo curto, era a relação. Aí, se puder falar de uma vez só, não é como minha profissão, mas assim, a relação da frustração com o conformismo e com a autoestima. Eu falo assim, tem pessoas que se frustram e aí usam a religião, não, foi Deus que não quis, foi Deus que não permitiu. E aí eu queria ouvir assim, um pouco de vocês em relação a essa frustração com o conformismo, ou a pessoa que teve eu vim falar agora com vocês aqui, e aí fiquei traumatizado, deu errado. Em relação à autoestima, eu nunca mais quero falar em uma live no Instagram, se Chico me chamar, eu nunca mais vou entrar. Era, assim, essa relação, brevemente, assim, da frustração com o conformismo, usando a religião, né, que tem muita gente que usa, teve uma decepção, falar, Deus, foi Deus que, né, e essa questão da autoestima, e esse gancho aí da escola, acho que eu social, me aluguei, desculpe, no Chico. Tranquilo, desculpe, tranquilo. Eu só queria obrigado mesmo, estou muito feliz. Eu só queria complementar isso que você falou do social, meninas, no seguinte sentido. Há também uma questão, essas crianças chegam, imagine, para essa aula fazer dessa forma, e eu me lembrei agora da questão, por exemplo, das pessoas que são gays, lésbicas, que também sentem isso, e a sociedade vai e aniquila elas, no sentido de você não pode ser quem você é, né? E essas pessoas estão aí, elas estão nas escolas, elas estão nas empresas. Como é que administra? Principalmente um educador, né? Como é que um educador faz para administrar a frustração dessas pessoas que já carregam isso de um extrato, às vezes, social, né? Um recorte social. Então, são várias perguntas muito boas, né? Obrigada por trazer esses temas tão interessantes. Primeiro, que assim, lá na escola, né, com esse público, com essa diversidade, né, de pessoas que você tem, vindas às vezes, um nível cultural de poucas expectativas, com os homossexuais que o Chico traz, com toda essa questão do estigma social, né, como lidar? Primeiro que assim, a Paula falava
do papel dos pais, do amor na frustração, e também esse é papel do educador, né? Primeiro que é o fazer com amor e fazer o seu melhor. O tempo todo, o líder e o professor ocupa esse lugar muito semelhante ao dos pais. O tempo todo, ele é exemplo. Então, como é que eu, enquanto professor, lido com as frustrações ali dos meus alunos? Como é que eu lido? Né, porque também você prepara uma aula lúdica, espera uma participação e às vezes não é exatamente como você gostaria. Como é que você, enquanto professor, lida? Eu continuo dando o meu melhor, dando amor e mostrando que as adversidades fazem parte, que nem por isso eu vou perder a linha aqui com eles. Então, eu ensino muito com o exemplo. Agora, como cada um internaliza, Ibsen, isso foge ao nosso controle. Como pais, como professores, como terapeutas, né? O importante é que sempre, em tudo, principalmente no seu papel profissional, que você faça o seu melhor. É essa consciência de que você entregou o seu melhor que vai te fazer continuar preparando as suas aulas lúdicas. Agora, como cada um recebeu, como cada um internalizou, isso não está na sua alçada, porque depende das expectativas que cada um tem, das dores que cada um tem, quando o Chico traz, né, desse estigma social vivenciado pelos homossexuais, que aí leva, vou emendar com a outra questão, que depois Paula pode complementar, mas a questão da autoestima, do gostar de mim mesmo, que são pessoas, porque é bem isso, Chico, que, né, quando você traz, se eu não posso ser quem eu sou, né? Porque a sociedade tem uma outra expectativa com relação a mim, me julga o tempo todo, e eu vou internalizando, né? Eu tenho pacientes homossexuais, hoje, inclusive, em um dos atendimentos, ele me dizia dessa dor e dizia assim, por muito tempo eu achei que eu fosse ruim e que eu fosse um erro. Então, se eu internalizei isso mexe com a minha autoestima. Quanto mais eu tenho uma autoestima baixa, mais eu tenho uma hipersensibilidade e uma baixa tolerância à frustração. Né? Então, quanto mais baixa a minha autoestima, maior a minha sensibilidade, a minha mente acaba sendo uma mente muito acelerada, né? Cheia de julgamentos, cheia de inseguranças. Lembra que eu falava no início dos fatores internos que causam frustração? Eu vou ficar mais insegura, né? E aí eu me posiciono de uma forma mais insegura na vida, enfim. E por isso, o que é importante? Percebendo enquanto professor essas dificuldades, encaminhe, também é seu papel, né, enquanto professor, percebendo essa baixa autoestima, essa dificuldade que quando o Chico traz da autoaceitação enquanto homossexual, você enquanto professor, por mais que você ame esses alunos e traga conteúdos, tem coisas que vai fugir à sua alçada. Percebeu o que está acontecendo? Encaminha para a psicoterapia. É uma ótima forma de você poder contribuir com o desenvolvimento, com a melhora da resiliência e da autoestima destes seus alunos. Pode complementar. Muito obrigado. Paulinha. Marcela disse muito bem com relação às crianças, né? E tem gente que fala assim, a criança que não teve pai, que não teve mãe, que não teve referência, ela vai procurar uma referência, que seja no avô, que seja num primo, no irmão mais velho, no professor. Então, esse papel vai acontecer de uma forma ou de outra, porque ele vai procurar. Então, eu sei o peso que você carrega, Ibsen, né? Eu sei o peso que você carrega, mas ao mesmo tempo, quando você se propõe a fazer o melhor e fazer com amor, e tanto amor que essas crianças precisam, né, gente? E quando se propõe a fazer com esse amor, eu sei que o resultado acontece. Não dá para controlar a reação de ninguém, de nenhum ser humano, nem do bebê. Então, e da criança também não.
E com relação às pessoas que se sentem discriminadas, né, pela sociedade de modo geral, tem um papel que eu acho relevante. A gente fala, essas pessoas têm que ter uma capacidade, uma potencialidade de ressignificação incrível, né? Mas existem comunidades que fazem esse papel muito bem. Você falou da religião, Ibsen. A religião é uma que pode auxiliar as pessoas nesse processo de evolução, a fé, desde que essa religião, com seus preceitos, permita a evolução e não a estagnação, porque a estagnação é doentia. Nós somos seres humanos que evoluem até a morte. Então, a estagnação ela é doentia. Da mesma forma, a comunidade pode ajudar muito no empoderamento emocional, pode dizer assim, né? A gente fala tanto de empoderamento, então estou usando essa palavra agora que eu inventei. Porque os homossexuais podem se unir com classe, com comunidades que vivem a mesma situação para se fortalecer emocionalmente, e vocês vão perceber que a troca, a comunhão, ela gera uma capacidade muito grande de elaboração das frustrações e transformar a dor, a energia que é esse sofrimento, em ação, em luta, né? Em defesa. Tanto é que essas classes, né, as classes que nós chamamos que foram discriminadas durante tanto tempo pela sociedade, os negros, quantas coisas já conquistaram, quantas coisas ainda tem que conquistar. Mas eu acho lindo a organização, a forma como a comunidade pode favorecer o ser humano nesse processo de resiliência. Perfeito. Obrigado, Wilson, pela sua participação. Tá, obrigado você, uma honra, viu? Obrigado, Marcela. Obrigado, Paula. Beijo, Giovana. Giovana quer dar um tchau aí também. Tchau, Giovana. Obrigado, uma honra, viu, Chico? Obrigado mesmo pelo carinho aí. Boa sorte. Gente, aproveitando, falando a vocês que na próxima semana nós temos mais um Bora Conversar, nesse mesmo horário, 19h30. E nós estamos com o especial 7 Pecados Capitais. E nós vamos concluir esse especial 7 Pecados Capitais na próxima semana com o pecado da ira. Vamos ter 2 convidadas aqui falando sobre a ira às 19h30. Lembrando que é importante que você curta aí o nosso Instagram, tá bom? E também vá lá no nosso YouTube, Bora Conversar. E siga as nossas lives. Nós temos todas as nossas lives, estão lá, porque tiveram lives que foram apenas realizadas no YouTube. E queremos também que vocês coloquem as sugestões de temas que vocês desejam para o mês, os meses subsequentes, para abril, para maio, e que a gente possa conversar cada vez melhor. Meninas, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram a última, e aí eu queria iniciar por Paulinha, lembra a última vez que se frustrou e como, alguma grande frustração, alguma frustração marcante, como foi que vocês lidaram com essa frustração? Você e suas perguntas, né, Chico? Essa eu já esperava. Gente, eu já me frustrei muito, muito. E compartilhando uma frustração, quando a gente fala de negócios, de empreendedorismo, né? No Brasil, ser empresário, que eu também sou empresária, né? Ser empresária é como se aventurar numa montanha russa, com muitas curvas e subidas e descidas inesperadas, e com pouca manutenção no carrinho, inclusive. Então, assim, como empresária, eu vivo muitas frustrações, porque você tem uma expectativa, um desenho, né, do que pode acontecer naquele mês, e de repente, por acontecimentos, como o que a gente está vivendo nesse momento, né, de pandemia, sim, você frustra e profundamente a sua expectativa, e isso mexe muito com a sua vida, né? E então, a última vez, Chico, nesse momento. Nesse momento. Então, eu estou buscando me reinventar, estou buscando, inclusive, comecei outro curso, né? A Marcela também está nesse curso, para que eu possa potencializar as habilidades e a gente, em meio à dificuldade, em meio à crise, a gente sair melhor dessa. Então, é esse o momento, né? Eis o momento da frustração.
É isso aí, é isso aí. Eu não sei Marcela. se a minha foi a última, né? Mas, assim, uma grande frustração que é bem recente, também em decorrência da pandemia. Hoje, inclusive, eu estava organizando isso. Eu atendi em um consultório por 8 anos, né, no mesmo consultório, e no início do ano passado eu decidi que eu queria mudar de lá para ir para um lugar, e montei tudo, comprei minhas coisas novinhas, montei o consultório, estava uma delícia. Isso foi em janeiro, por volta de 15 de janeiro, em março começou a pandemia, e foi bem assim. Trabalhei na sexta, no domingo, o governador do estado lançou o primeiro lockdown e nós não íamos atender, né, presencial. Então, como que eu lidei? Primeiro foi um baque, uma frustração, porque eu estava imaginando meus pacientes chegando no consultório, eu me preparei para isso, meu consultório todo arrumadinho. Quando ele anunciou 15 dias, eu olhava para frente e não enxergava só 15 dias. E precisei reinventar a roda, né? Isso eu já fazia por sorte, eu já tinha iniciado o atendimento online, porque eu tinha pacientes que eram meus, que estavam comigo em Goiânia e mudaram para outros estados, mas isso eram 2 pacientes. E aí eu precisei pegar no domingo a minha agenda inteira para na segunda-feira agendar atendimento online. Com que ferramenta ainda? Né? Como fazer isso? Então, no primeiro momento, dá uma tensão, um medo mesmo, vai dar certo, não vai dar certo? Quantos não vão aderir ao atendimento online, né? Mas, enfim, estamos já com 1 ano, né, de pandemia e tem dado super certo, o atendimento online está uma delícia, assim, conseguindo abranger pessoas de outros estados, né? Eu tenho pessoas no Maranhão, em Curitiba, na Bahia, em Recife, Tocantins. Então, aquilo que a gente falava, rompeu barreiras, exatamente. Isso aí. Então, é um pouco isso. Não sei se essa foi a última, mas aí. porque eu acabei lembrando disso, porque eu vou precisar buscar os meus móveis de lá, né? O que eu vou fazer com esses? Tá parado. Então, vamos ressignificar, e foi um pouco o que a gente acabou fazendo, né? Legal, meninas. Obrigado mais uma vez por partilharem. Reforço com todos vocês que estão aqui, que divulguem o Bora Conversar, que curtam o Bora Conversar, que sigam o Bora Conversar. Nós sempre temos temas deliciosos para nós discutirmos. Esse tema foi escolhido pelo público, por vocês, o da semana passada, mentira também, e nós vamos seguir a partir de agora dessa maneira. E meninas, agradeceram desde já, mas eu queria também que vocês falassem sobre o espelho da psique. Né? Nós estamos sobre psicoterapia, o que é o espelho da psique, e deixe esse recado para as pessoas também curtirem, seguirem. Fale um pouco aí, por favor, desse projeto. Então, nosso filho, né? Nosso filho juntas. E ele nasceu de um processo de ressignificação, como a Marcela disse, sim, né? Inclusive, de minha parte, existia um preconceito. Como será atendimento psicoterapêutico online, né? Cadê aquela presença, aquele negócio que a gente tanto quer, que a gente tanto gosta? E tem surpreendido muito positivamente a gente. Os pacientes têm dado feedbacks maravilhosos. Então, sigam a Espelho da Psique. Nós temos um programa lindo lá, que é o nosso filho mais amado, que a gente foca em mulheres e a gente faz atendimento psicoterapêutico a preços populares. Então, a gente sabe que hoje investir em psicoterapia, sim, é algo muito caro, né? Então, a gente está fazendo esse tipo de flexibilização para que outras oportunidades, mais pessoas, aliás, tenham essa oportunidade. Nosso foco principal são as mulheres, mas a gente tem adolescentes, a gente tem crianças, a gente sim, tem homens. Sim. Então, se sintam convidados, né? Quem não está conseguindo elaborar a frustração sozinho, pode contar com o nosso apoio. Legal. Se o espelho da psique, compartilhe o nosso projeto, porque com certeza tem pessoas que precisam nesse momento.
bom. É exatamente isso, um filho muito amado, né, Paula, que nós, pensando, veio dessa sensibilidade também a esse momento, porque enquanto mulheres, nós também passamos por isso, sobretudo na pandemia, precisando gerir os diversos papéis, né, enquanto psicoterapeutas, mães, empresária, tudo acontecendo no mesmo ambiente, né, tudo acontecendo dentro de casa, e nos colocando no lugar dessas mulheres que precisam o tempo todo administrar esses papéis. O nosso intuito é poder contribuir, tornar a psicoterapia, o autoconhecimento, isso que a gente falou tanto de ressignificar as nossas frustrações. O tempo todo isso chega no consultório, né? Puxa, eu estou frustrada porque eu não estou conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer, né? Eu estou trabalhando em casa, meu filho chega e aí me chama a atenção, mas eu não consigo nem trabalhar, nem ser mãe. Então, com tudo isso, com essas frustrações todas, é a nossa sensibilidade de tornar o preço popular para que as mais mulheres, mais pessoas tenham acesso à psicoterapia. E como é de forma online, nós estamos vencendo as barreiras, as fronteiras, podendo atender muito mais pessoas que passam por muitas frustrações, por muitas dores, e nós estamos prontas para receber não só as mulheres, como a Paula disse, mas os homens, as crianças, os adolescentes, podendo contribuir para um mundo mais humano, para um mundo que aprende a lidar com as frustrações, aprendendo com elas e se desenvolvendo enquanto pessoa, podendo amar mais, ser mais gente. É isso. Legal, obrigadíssimo, meninas. Flávia colocou aqui, eu estou amando o atendimento terapêutico online. Eu também faço online e para mim foi uma surpresa, estou gostando. Antes de fechar, eu queria ler uma passagem de um livro, indicado até por Fernanda Festa, que também apresenta aqui, bora conversar, que é Trem Noturno para Lisboa. Vale a pena ler, é um mergulho, é um processo de autoconhecimento muito grande. Lá pelas tantas, um dos personagens, que é Prado, ele fala o seguinte, né? E aqui ele fala de desilusão semelhante com sentido de frustração. Que a desilusão não é um veneno quente e destruidor, e sim um bálsamo refrescante e tranquilizante que nos abre os olhos para os verdadeiros contornos sobre nós mesmos. E aí ele fala assim, alguém poderia ter esperança de, por meio da redução da expectativa, se tornar mais real e se reduzir a um núcleo duro e confiável, estando imune contra a dor da desilusão? Mas como seria levar uma vida que se proíbe qualquer expectativa ousada e imodesta? Uma vida em que somente houvesse expectativas banais, como a espera pelo próximo ônibus. Então ele é um texto, uma parte imensa do texto, que ele fala justamente sobre a importância de se frustrar para se crescer e se desenvolver. Então, obrigado a vocês por terem trazido aí esse alento nessa noite. Tem várias perguntas e comentários que foram feitos aqui que não puderam, infelizmente, ser lidos ou comentados. Foi um papo deliciosíssimo, aprendi bastante. Então, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado, Paulinha, obrigado, Maciela. As pessoas aqui falaram que gostaram muito da live e espero que tenhamos uma próxima oportunidade. O nome do livro, repetindo, é Trem Noturno para Lisboa, tá bom? A nossa live fica aqui disponibilizada. Uma última palavra, meninas. Muito obrigado. Ai, eu quero agradecer de coração. Eu li tantas mensagens, eu li todas, gente. Que demonstração de carinho. Que saudosismo que me deu de tanta gente que eu não vejo há tanto tempo. Olha, obrigada pelo carinho. Quando a gente lê tanta coisa boa, tanta demonstração de carinho, a gente fica tão mais forte, né? Verdade. Olha a vida com tanto mais prazer. E eu acho que essa é a proposta. Chico, Jason, Fefeter, Maurício, o Guga também tá junto, sim, não tá? Sim. Gente, eu amo vocês de coração. Vocês moram aqui, ó, no meu coração. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. A Espelho da Psique está à disposição. Minha sócia, que é minha irmã também, querida. Que massa! Que está. Obrigada, foi um grande prazer. De verdade. Um grande beijo para vocês.
Que bom. Marcela? Gente, muito gostoso. Muito obrigada, Chico, né? Obrigada a cada um que esteve aqui pelas perguntas, pelos comentários. A expressão dessa noite é gratidão, né? Gratidão por poder dividir um pouquinho, mas também aprender um pouquinho. Conversando, a gente sempre aprende. E vamos ter expectativas de acordo com as nossas possibilidades, vamos aprender com os nossos erros, vamos amar, vamos viver, porque errando também a gente aprende. Então, frustrar-se vai sempre nos levar ao crescimento. Então, esse sinal, né, isso tudo que a gente sente, que é essa gratidão, é fruto também do nosso aprendizado, das nossas frustrações também. Então, muito obrigada pelo convite a Espelho da Psique para estar aqui nessa noite. Valeu Obrigado. demais. Obrigada, Chico. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês aqui. Lembrem-se, próxima semana estaremos aqui nesse mesmo local, no Bora Conversar, 19h30, conversando sobre ira, o último pecado capital que nós vamos discutir, tá bom? E lembre-se, a qualquer momento nós podemos chamar você que está assistindo para participar aqui como Bora Fã. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau, meninas. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.